Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar por intermédio dessa palavra e que venhamos a saber e ter o conhecimento do Santo, uma experiência pessoal com o Eterno, para sabermos que viveremos dias de lutas e que Ele nos fortalecerá durante esses dias, mas que também teremos dias de glória. Junto com Deus já somos mais do que vencedores. Vamos lá, vamos para o nosso texto, vamos para a nossa breve conversa. E o texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 10, a partir do verso 28, para aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a refletir no dia de hoje. Diz assim: Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Assim mandei buscá-lo de imediato. E foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, eu gosto de contextualizar o livro de Atos justamente como o livro da transição. São partes transicionais, encerramentos de ciclos. Quando se encerra um ciclo, começa outro em nossa vida. Isso se chama transição. E a ponte liga um ponto ao outro. Liga destinos, liga propósitos, une propósitos. E aqui nós vemos justamente isso acontecendo de fato. Aquilo que Paulo fala em Efésios 2:10, as obras que de antemão Deus preparou. Preparou o coração de Cornélio, viu ele orando para se encontrar com Pedro. Cornélio teve uma experiência com ele. Esse foi o segundo ponto. Gerou o clamor, teve uma experiência e preparou o coração de Pedro, arrancando toda a religiosidade. Mediante a isso, eu quero trazer e contemporalizar, fazer as aplicações pertinentes a nós. Vamos lá? Diz assim: Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem um judeu entre num lar gentil como este e se associe com os gentios. Glória a Deus, irmãos. Perceba que sempre quando vai haver a união de propósitos, haverá, irmão, embaraços, haverá impedimentos, haverá obstáculos que impeçam que os caminhos se cruzem. Haverá, meu irmão, embaraços no caminho do propósito, não se engane. O Senhor Deus sabe disso. Tanto mental como é aqui no caso provocado pela própria lei, que dentro da consciência de Paulo, o limite da lei de Pedro mostrava para ele que ele estava pecando, e de fato não estava, porque Deus já tinha purificado todas as coisas e mostrado para ele numa visão, justamente que remetia ao passado dele. Mostrava porque o Senhor Jesus tinha morrido. Um lençol, ele viu um lençol sendo estendido, e o lençol fala justamente do momento que ele entrou dentro do túmulo e viu que o Senhor Jesus não estava ali. O Senhor Jesus deixou o lençol dobrado. Se eu não me engano, está em João, capítulo 19, essa passagem. E ali Pedro teve a breve sensação de que Jesus voltaria. Era uma mensagem que o próprio Senhor Jesus tinha dado para ele. E depois, verdadeiramente aconteceu o encontro com o Jesus ressurreto e glorificado. Então haverá embaraços no caminho. Paulo fala na carta aos Hebreus, no capítulo 12, que nós devemos deixar os embaraços, os obstáculos, deixar tudo aquilo que nos retarda e também o pecado, para que nós possamos correr a corrida que nos foi proposta. E Pedro está fazendo justamente isso neste momento. A palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo?
a tribulação, a angústia ou a perseguição, a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada. Todos esses elementos têm um significado e um simbolismo. Não vou entrar neles, mas se referem justamente àquilo que trazem bastante angústia ao nosso coração. Mas a pergunta de Paulo é respondida no versículo 38 e 39. Ele fala: nada pode nos separar do amor de Deus. Porque a verdade é que o próprio Deus se responsabiliza para que a união ocorra. E é muito bonito de ver, porque ele fala: Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Logicamente, irmão, devemos nos afastar de quem pratica o mal, mas não devemos considerar, e afastamento é totalmente diferente. E Pedro seguiu a direção de Deus totalmente. Por quê, meu irmão? Ninguém pode impedir o Deus de agir a favor de um propósito. Ninguém mesmo pode impedir Deus a agir a favor de um propósito. Ele queria unir aquelas duas pessoas, ele queria unir aqueles dois corações. E quando eu falo aqui, unir com laços de amizade, para que viessem a ter uma conversa, e para que através de Pedro o Espírito Santo fosse entregue justamente a Cornélio, para que ele cumprisse o propósito dele. Então ninguém pode impedir, irmão, de fato ninguém pode impedir Deus. Jó 23:13 diz que se assim Deus quiser, assim ele fará. Mas eu quero ler com vocês o Salmo 18, irmão. De todos os salmos, para mim é o meu preferido, do rei Davi, que mostra justamente a construção do chamado dele. A palavra fala assim em Salmo 18, versículo 32: Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Quero ler na linguagem atual. Fala assim: Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Na versão viva, que diz ainda assim: Ele me dá força e prepara o caminho por onde devo andar. Essa é a versão que melhor se encaixa. Prepara. E ele preparou tudo para aquele encontro. Vocês percebem? E aí Pedro fala: por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Irmão, então não procrastine. Esteja atento e pronto. Eu quero repetir: não procrastine. E o que é procrastinar, Alisson? É aquela ação que nós constantemente fazemos de deixar para depois o que pode ser feito agora. Procrastinamos, empurramos com a barriga, vamos levando, aqui em Minas fala em banho-maria, não sei se aí no interior ou na capital onde vocês estejam fala dessa forma, mas sabe, levando com um jeitinho. E o jeitinho brasileiro, eu particularmente não concordo com ele, irmão. O jeitinho brasileiro hoje foi transformado em malandragem. Nós não fomos chamados para ser malandro, irmão. Fomos chamados justamente para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E não procrastinar, não deixar para depois. Olha o que ele fala: vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele naquela missão, irmão. Olha, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 fala: estejam vigilantes, permaneçam fiéis ao Senhor, portem-se como homens de coragem e sejam fortes. Existe lá coragem e força, irmão, mas nós podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem, não é verdade? Ele fala: agora digam, porque vocês mandaram me buscar, irmão. E perceba a prontidão dele, perceba como ele estava ali disposto, justamente tinha vencido todas as barreiras, todos os obstáculos que impediam. E aí Cornélio respondeu no versículo 30: 4 dias atrás estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. Irmão, eu amo essa parte. Porque, irmão, na nossa vida, na vida de um crente, na vida de um devoto a Deus, tudo começa com oração. E onde começa com oração, meu irmão, você pode saber, tem vitória. Tudo que começa com oração termina bem, mesmo que no meio do caminho, tenha dificuldades. E Deus responde justamente com dificuldades. Por exemplo, quando eu peço força para ele me tornar um gladiador, ele enviará desafios, dificuldades. Quando eu peço para ele me ensinar a amar, ele me enviará problemas difíceis de serem resolvidos através de pessoas talvez muito problemáticas, irmãos.
Se eu pedir para Ele sabedoria, Ele me dará justamente, meu irmão, um caminho a ser trilhado, que eu preciso de estratégia. Mateus 6,8 fala que Deus nos dará tudo que nós precisamos. Então, saiba que tudo começa com oração, irmão. Tudo começa com oração. Em Jó 22, 27 diz assim: você orará, tu orarás, e ele te ouvirá, e cumprirá com tuas promessas. Mesmo que para isso precisamos trilhar um processo, mesmo que para isso precisamos trilhar um propósito. E eu gosto porque ele fala assim: estava orando, irmão, por volta das 3 da tarde, ou seja, e aí de repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim, um anjo. Aleluia. Então quem ora, irmão, tem resposta. E mais do que isso, quem ora tem experiências com Deus. E talvez seja esse o motivo, irmão. Talvez seja esse o motivo de tanto sufoco. Talvez seja esse o motivo que as coisas ficaram mais difíceis depois que você orou. Acontece isso, irmão. Para quê? Para que nós venhamos a desenvolver a fidelidade, a confiança, saber que Ele controla os nossos caminhos. Mas mais do que isso, Ele quer te dar uma experiência, irmão. Ele colocará o sorriso novamente no teu rosto. Ele colocará novamente o sorriso em nossos rostos. Ele nos fortalecerá. Ele nos ensinará a respeito do propósito. Como foi o que o anjo deu? O anjo deu estratégias, deu direção, e eu vou chegar lá, mas o anjo era a resposta, era a experiência de Cornélio, que nunca... Imagina o espanto daquele homem, irmão. Imagina tudo que ele viveu. Imagina, sabe, eu creio que ele tinha um problema na família, e isso vai ser revelado ali na frente, e logo do jeito que ele tratou Pedro quando Pedro chegou. Ele se prostrou diante de Pedro como Pedro fosse a solução. Pedro ergueu ele e falou: fica de pé, porque eu sou homem igual você, porque não pode haver idolatria entre homens. Mas a resposta ela vem, e ela vem em forma de experiência. Para quê? Para que você venha a confiar que Deus tem todas as respostas, para que nós venhamos a confiar que Deus tem todas as respostas necessárias, irmãos, daquilo que nós precisamos. Olha, em Salmo 91, versículo 7, fala que Ele dará a ordem aos anjos para que nos guardem em todo o caminho. Mas eu quero ler com vocês Salmos 91, versículo 15, porque fala justamente sobre a oração. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Guarde essa palavra em teu coração. É o Senhor Deus falando: Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando estiver em dificuldades, eu estarei ao seu lado. Resolverei seus problemas e darei uma posição de honra. Deus sempre tem a intenção de honrar a fé daqueles que o buscam, irmão, e sempre tem a disposição de nos ajudar a resolver todos os nossos problemas, mas devemos colocar Ele como um ajudador. Saiba que Ele já está agindo ao seu favor, irmão, e tem resposta para quem ora. E olha o que o anjo disse. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e se lembrou das suas esmolas. Meu Deus, isso é poderoso. O mais alto, o sublime, o Rei de tudo e de todos, o Criador de todas as coisas, nos ouve e nos enxerga. Eu não sei você, meu irmão, mas isso traz uma paz ao meu coração. Deus está atento a tudo que se passa na sua vida, meu irmão. Ele não está alheio à sua dor, Ele não está alheio ao nosso momento de dificuldade. O momento de dificuldade também faz parte da resposta. Creia, pequeno rebanho, não tenha medo. Não tenha medo. Mas saiba que o Senhor tem a sua forma de agir. Não é, ele vê muito mais do que nós vemos, Ele confia em nós muito mais do que nós confiamos, e Ele não está alheio a nenhuma das suas dificuldades, da sua dor. É resposta, acredite. Olha, saiba que Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele sabe o que faz. Ele sabe exatamente tudo o que está fazendo, e Ele não perdeu o controle.
Ele está olhando atentamente. Olha o que ele fala para Cornélio. Deus ouviu a sua oração e se lembrou das suas esmolas. As esmolas eram constantemente associadas às pessoas e às boas práticas. Ajudavam aqueles que eram menos favorecidos, o oprimido e o necessitado. Cornélio tinha um bom coração, mas ele não conhecia de fato Jesus Cristo. E a pregação de Pedro vem justamente a esse encontro, irmão. Era necessário que ele conhecesse a superioridade do Filho, mas jamais, até no momento antes da nossa vida, até nos momentos em que nós muitas vezes pensamos que ele não está lá, irmão, ele está lá atento, cuidando, atento. Olha o que fala em Salmo 34:15. Os olhos do Senhor vigiam bem de perto o justo, e ele ouve com atenção todos os pedidos de socorro. Creia, declare, eu creio. Declare que você terá a oração respondida no tempo dele. Tenha calma, espere pela ação do Senhor, não haja na precipitação. Olha, e aí ele fala, o anjo dá a direção: agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro, versículo 32. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Irmão, a resposta do Senhor e tudo que ele faz, irmão, sempre vem com uma direção, vem com direção e objetividade, meu irmão. Deus é objetivo, ele é claro. Olha, agora envia. Ele viu, entendeu? Mostrou o carinho, mas agora ele foi direto. Deus é direto, irmão. Deus é objetivo, ele age propositalmente. Deus, ele não fica ali de rodeios. Irmão, olha o que ele fala. Agora envie mensageiros a Jope, mande buscar a Simão. Deu a direção exata, o nome da pessoa. Sabe, nós enxergamos isso, irmão, quando nós oramos. Até as pessoas que vão se unir conosco no nosso propósito, mesmo que elas estejam muito longe. Jope era uma cidade... ali, ó, o mesmo porto onde Jonas embarcou ali para Tarsis, na Espanha. Ele estava em Cesareia, então assim, era alguns dias de viagem, tinha algum momento, sabe? Mas mesmo que esteja longe do propósito, irmão, Deus tem a capacidade de dar a direção exata da onde que vai ser e como vai acontecer. Olha, ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha à beira-mar, ou seja, uma pessoa que era excluída por os outros. Então, ali, através da resposta, Deus já mostra a Cornélio a humildade de Pedro e o que ele pode esperar. Mas isso vem também em tom de surpresa, irmão, e eu vou chegar lá. Mas a resposta do Senhor sempre vem com a direção. Eu gosto de um texto, irmãos, esse é um dos textos mais belíssimos, a conversão de Paulo. Eu gosto muito de falar de Paulo, vocês sabem disso. Mas depois que Paulo foi abatido, ali na sua soberba, que teve o julgamento do Senhor e a luz de Cristo resplandeceu sobre ele, ele foi levado a um lugar ali em Damasco, e tinha um servo do Senhor lá, tinha um homem de Deus, Ananias. E olha o que a palavra fala sobre a conversa do Senhor com Ananias. Olha, é a mesma, você vê o mesmo tipo de informação. Fala assim, ó, o Senhor envia Ananias a Saulo. Fala Atos capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele numa visão: Ananias. Pronto, Senhor, respondeu ele. Ele respondeu: pronto, Senhor. O Senhor lhe disse: vá à rua direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá pergunte por Saulo de Tarso. Ele está orando. Eu lhe mostrarei numa visão um homem chamado Ananias, entrando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Irmãos, eu creio que Ananias conhecia toda a história de que tinha envolvido Jesus. Primeiro, Deus manda ele numa casa de um homem que chama Judas e procurar Saulo de Tarso. E Ananias questiona com Deus ali na frente, fala assim, ó, esse homem tem matado muito crente. Aí Deus fala para ele, ó, eu tenho escolhido ele, ou seja, tirou todas as barreiras, todos os obstáculos. Nós vemos que através da oração Deus define estratégias claras daquilo que deve ser feito. A oração, irmão, é a vida do crente, só se atinge a glória através da oração. Mas perceba que ele nem deu atenção ao nome Judas, que poderia remeter justamente à traição do Senhor Jesus, diante de tanta maldade que ele já tinha visto na questão de Paulo. Agora, irmão, nós precisamos nos atentar e obedecer, porque
A palavra, através as cartas romanas só chegaram também porque Ananias respondeu ao seu chamado, irmão. Você percebe que naquele momento havia uma união de propósito, porque Deus sempre envia de dois em dois. Ananias foi um homem que acompanhou durante um tempo o Saulo, mas ele foi acompanhado por Barnabé, por Lucas, foi acompanhado por Silas e tantos os outros homens. Logicamente, o Senhor, a cada tempo, ele tem algumas especificidades com relação à união. Alguns propósitos são temporários, mas alguns propósitos são eternos, como por exemplo a questão do casamento. Mas se não obedecer, irmão, não acontece. Então, olha, a atitude de Ananias trouxe para nós hoje, irmão, o que nós vemos hoje, as ministrações e as cartas de Paulo e tudo que ele viveu, justamente porque Ananias obedeceu. Irmãos, e Deus queria honrar Ananias. Deus queria, falou para ele que ele estava orando, mostrou para ele que o libertaria, que ele voltasse a enxergar através da atitude, da imposição de mãos. Deus ia usar Ananias. Olha, e continuando aqui, no versículo 33, para partir para o final, foi o que aconteceu. Ele fala assim, ó, assim mandei buscá-lo de imediato, foi bom que tenha vindo. Olha, foi bom que tenha vindo. Perceba, irmão, devemos mostrar prontidão, ou seja, não procrastinar. Outra vez, um homem não procrastinou e outro não procrastinou, e só assim houve a união de propósito. Então, precisamos estar atentos a esse tipo de coisa, irmão, sabe? E devemos mostrar a prontidão ao Senhor. Foi o que Ananias falou: pronto, Senhor. Pronto, Senhor. E gratidão. A gratidão gera senso de pertencimento. A gratidão vai te dar no coração. Foi bom que você tenha vindo. Como é bom você estar aqui. Imagina ele. O que você tem para falar? Desconfiado assim, né? Olhando. Você já viu aquele olhar assim quando a pessoa olha? Né? A pessoa olha assim. E um olhar de estudo, né, irmão? Não, foi bom que você tenha vindo. Gratidão por ter vindo, porque estava passando por muita dificuldade, irmão, e Deus já tinha trabalhado no coração daquele homem. Agora Tiago 1,22 diz que nós não devemos nos deixar nos enganar, que não devemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E aqui eu quero partir para o final. Ele fala: agora estamos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. A mensagem que você nos trouxesse. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus sempre cumpre tudo o que promete. Pedro estava lá, de frente a ele. Era uma promessa que ele tinha feito para o coração e uma resposta que Deus traria para ele e para a família de Cornélio. Então Deus cumpre tudo o que promete, irmão. Deus é o Senhor do tempo e Ele sabe a quem nós devemos nos unir. Ele cumpre todos os seus propósitos. E também estava cumprindo uma promessa, logicamente, na vida. Era promessa na vida dos dois. Uma promessa que Ele tinha feito justamente ao próprio Pedro. Olha o que diz Lucas, capítulo 5, versículo 10. Logo depois de uma noite frustrante que Pedro teve, ele não pescou nada. Depois, sobre a palavra, porque obedeceu a palavra de Deus, se arrependeu, sabe? Falou assim, viu que Jesus era Deus, e aí Jesus, ele abandonou a pescaria ali, logo depois daquela noite de frustração e fracasso. Abandonou a pescaria e seguiu Jesus logo depois daquela noite frustrante, irmão. E aí olha o que Jesus disse para ele, porque nunca fica só numa promessa. Teve ali a fartura, teve ali o recurso, teve ali a provisão atendida naquele momento, um momento temporário, mas Pedro entendeu que Jesus era o caminho. E Lucas 5, versículo 10, no versículo B, fala assim, ó, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E ele precisaria passar por um aperfeiçoamento e algumas coisas até chegar lá. E agora ele estava pescando Cornélio, estava pescando a família. E quem sabe que fruto isso geraria para Deus, hein, irmão? E sabe o que eu aprendo? Da ignorância à admiração. Um simples pescador sendo ouvido por um chefe de centúrias, um homem muito importante que liderava mais de 1000, quem sabe quantas pessoas, e tudo isso tem um motivo. Olha o que diz em Atos, capítulo 4, versículo 13. Logo depois de Pedro ser preso, logo começando
O seu ministério, que ele estava ali pescando homens, já tinha sido arrebanhado mais de 10.000 pessoas, pelo que entende-se da contagem ali. A igreja estava em expansão. E aí, no Atos 4,13, fala assim, ó, quando os membros do Sinédrio viram a coragem de Pedro e João, e percebendo que eles eram evidentemente homens simples e sem culturas, ficaram admirados e reconheceram o que a convivência com Jesus havia feito com eles. Por quê? Porque eles falavam com quem tinha autoridade, falavam com quem tinha sabedoria. Então, da ignorância à admiração, da humildade à honra, da fé ao cumprimento da promessa, porque Números 23, versículo 19, fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de cumprir? Acaso ele promete e deixa de agir? Ele já está agindo ao teu favor, meu irmão. E no final dessa jornada, o Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.